Olá, telespectadores da Teresópolis TV. Estamos aqui mais uma vez e hoje nós vamos conversar sobre... Vamos iniciar essa conversa a respeito do debate que teve na TV, na Bandeirantes, né, na Band, com consórcio, um pool aí de comunicação, Folha de São Paulo, UOL, essas coisas todas aí, que é o que ajuda a manter a televisão e os meios de comunicação no ar, né? Afinal de contas, todo mundo precisa de ganhar seu dinheirinho e essas coisas não são baratas. Mas vamos lá. Uma coisa que me chamou muita atenção no debate foi a postura do presidente Jair Bolsonaro em relação aos candidatos homens e às candidatas mulheres. Vamos tentar entender. Quando a gente é criança, menino, né, está na escola, se alguém xinga você de FDP, o pau quebra. Você sai no tapa, onde já se viu ofender a minha mãe, né? Quando você vira adolescente e você é heterossexual e alguém te chama de gay, você sai na porrada, onde já se viu, tá mexendo com a minha masculinidade, né? E quando você vira adulto, o que te fere é ser chamado de mau caráter. Chamar um homem de mau caráter é a pior ofensa que pode existir para ele. E é engraçado que o Jair Bolsonaro, em determinado momento, atacou a jornalista Vera Magalhães, atacou a Simone Tebet, atacou a Soraya, atacou as mulheres, voltou a falar que o fato de uma pessoa ser mulher não significa que tenha que alisá-la quando ela comete coisas erradas e que tem que parar com essa vitimização e mimimi sobre as mulheres. Em determinado momento, o candidato Ciro Gomes disse o seguinte para Jair Bolsonaro: você corrompeu todas as suas mulheres, você corrompeu seus filhos, você colocou todo mundo na política. Você é mau caráter. Você não tem caráter. Você que estava assistindo o debate, ouviu algum chiado do Bolsonaro contra a acusação, o xingamento, aquela coisa que o Ciro Gomes fez com o Jair Bolsonaro? Por que ele ficou pianinho? Por que ele não enfrentou o Ciro Gomes? Por que ele não partiu para a porrada com o Ciro Gomes? Ser chamado de mau caráter na presença de milhões de brasileiros. E ele ficou quieto? Ficou quieto por quê, cara pálida? Porque era um homem que estava te atacando? Será que se fosse a Simone Tebet que chamasse o Bolsonaro de mau caráter, ele teria ficado quieto? Mas não, foi o Ciro Gomes. E o Ciro Gomes foi enfático e repetiu 2 ou 3 vezes: você não tem caráter. É para se pensar. Porque a gente vê os debates de óticas diferentes. Por exemplo, teve um momento em que a Simone Tebet fez uma pergunta para o Bolsonaro e o Bolsonaro respondeu atacando todas as mulheres e dizendo que ele não havia mentido. Por exemplo, ela disse para ele que ele havia defendido um torturador e estuprador de mulheres. De dar o nome do torturador e estuprador, que é o Coronel Brilhante Ustra, que é o ídolo do Bolsonaro. Ela foi se defender com relação àquela médica japonesa, a tal de Nise, que foi na CPI apenas para defender o ponto de vista do Bolsonaro. A Simone Tebet recuou naquele momento. Ela não podia ter feito isso. A Simone Tebet devia ter dito 2 coisas que ela não disse. Primeiro, o nome do torturador e estuprador que o senhor defende, que o senhor
que é o seu ídolo, chama-se Coronel Brilhante Ustra. Isso está nos anais da Câmara dos Deputados. O senhor fez um discurso defendendo esse homem. E segundo, a doutora Anise tem todo o meu apreço como mulher, mas como ser humano ela foi totalmente insensata, insensível com relação aos milhares de brasileiros que estavam mostrando de Covid, quando ela foi na CPI para defender o ponto de vista do presidente e não o ponto de vista da ciência. Mas vamos lá, gente. Afinal de contas, é campanha eleitoral. Eu não sei como que eu também me portaria no debate, se eu iria ter estrutura emocional para aguentar um debate lá, duas horas lá debatendo, sendo acusado e com todos os holofotes em cima de mim. Não sei. Mas a gente que está de fora precisa de analisar as coisas de uma maneira mais fria e mais tranquila. Agora nós estamos com outro problema. O presidente Bolsonaro e seus militantes, né, estão atacando o ministro Alexandre de Moraes porque ele autorizou a Polícia Federal a vasculhar a vida e o dinheiro, as contas bancárias, os telefonemas, né, dos empresários bolsonaristas que até ontem estavam defendendo que se o Bolsonaro não ganhasse a eleição, deveria aplicar um golpe de Estado no Brasil para impedir a posse do ganhador, seja ele Lula, Ciro, Simone, quem quer que seja. Acontece que, nesse caso específico, quem pediu foi a Polícia Federal. E o Alexandre de Moraes, claro, recebeu um prato, assim, de mão beijada, algo que faz com que ele tome mais coragem do que já tem para enfrentar esses bilionários brasileiros, todos pendurados com dívida com o fisco, com o BNDES, com os bancos brasileiros. Não sei se todos, mas pelo menos Luciano Hang, sim, né? E que acham que são os novos donos do Brasil. Sabe? O Brasil é uma coisa importante. Eu gostaria de saber, por exemplo, o que Luciano Hang produz no Brasil. Não produz nada. Ele compra lá fora e vende aqui dentro. Bugiganga. Coisas que a Pernambucana também faz, que a Riachuelo faz, que a Magalu faz, todo mundo faz. Todas as grandes redes fazem isso, que a mesma coisa que ele faz. Por que é que esse cidadão precisa se imiscuir na política brasileira defendendo uma ditadura? Qual a diferença? Eu vou te falar, cara, olha, o Brasil é um país estranho. O Brasil é um país estranho. É um país que se recusa a pagar bem os seus trabalhadores. Agora você está vendo a Febraban, cara, querer dar reajuste para bancária abaixo da linha da inflação. Sendo que os bancos são as instituições empresariais que mais ganham dinheiro no Brasil. A cada 2, 3 meses sai aí o lucro do Bradesco, do Itaú, do Santander. São lucros astronômicos. E eles não querem pagar os seus funcionários. Sabe? Senhor Luciano Hang, vai lá falar com o seu presidente Bolsonaro para ele dobrar o salário mínimo do brasileiro, para comprar mais na sua loja. O senhor vende coisas. O Brasil precisa de estudo sociológico muito, muito profundo para tentar entender como funciona a cabeça desse povo, da elite brasileira. Sabe? E agora, o Novo está questionando sobre a compra de votos com o Auxílio Brasil e a Câmara dos Deputados, cara, claro, liderada por um presidente que já pela segunda vez está sendo eleito com liminar, né? Eu não entendo como que um deputado eleito com liminar, pendurado na justiça, pode ser eleito e virar o presidente da Câmara dos Deputados. E depois, quando o presidente viaja e o vice viaja, ele é o presidente do Brasil. O senhor Lira é condenado da justiça. Para falar a verdade,
Para falar a verdade, chega uma hora que a gente desacorçoa do Brasil. Dá vontade de ir embora, mudar para o Paraguai, quem sabe. Talvez para Cuba, como querem os bolsonaristas, que a esquerda, os esquerdistas vão para Cuba. Acho que eu vou mudar para Cuba, quem sabe. Lá eu não preciso falar nada, posso ficar quietinho no meu canto, né? Mas é outra coisa engraçada, ninguém manda você para a Suécia, né? Que também é um país socialista. Ei, Brasil! Até a próxima, gente. Bom final de semana para todos. Boa semana para todos, aliás.